Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 4, capítulo 171, da serva de Deus, Luísa Picarreta. 9 de janeiro de 1903. Tudo está escrito no coração de quem crê, espera e ama. Esta manhã me sentia toda oprimida, pois tinha vindo Monsenhor a me visitar porque dizia que não era certo que fosse Jesus Cristo quem operava em mim, e ao ouvir o bendito Jesus me disse: minha filha, para compreender bem a um sujeito, se necessita crer, porque sem isto tudo é escuridão no intelecto humano. Enquanto que só crer acende na mente uma luz, e por meio desta luz descobre com clareza a verdade e a falsidade, quando opera a graça, e quando a natureza, e quando o diabólico. Olha, o Evangelho é conhecido por todos, mas quem compreende o significado das minhas palavras, as verdades que ele contém? Quem as conserva em seu próprio coração e faz delas um tesouro para comprar o reino eterno, ou seja, quem crê. E todos os outros não só compreendem nada, mas servem-se delas para zombar e zombar das coisas mais santas. Portanto, pode-se dizer que tudo está escrito nos corações de quem crê, espera e ama, e para todos os outros, nada está escrito para eles. Assim é de você. Quem crê um pouco, vê as coisas com clareza e encontra a verdade. Quem não, vê as coisas todas confusas. Capítulo 172, 10 de janeiro de 1903. As palavras que mais confortam a doce mãe são Dominus tecum. Esta manhã, depois de ter esperado muito, veio a rainha mãe com o menino nos braços e deu-me dizendo-me que o tivesse cortejado com atos contínuos de amor. Porquanto pude, o fiz, e enquanto isso fazia, Jesus me disse: amada minha, as palavras mais agradáveis e que mais consolam a minha mãe são os Dominus tecum, porque não apenas foram pronunciadas pelo arcanjo, sentiu comunicar-se nela todo o ser divino, e por isso se sentiu investida do poder divino, de modo que o seu, diante do poder divino, se perdeu, e minha mãe ficou com o poder divino em suas mãos. Capítulo 173, 11 de janeiro de 1903. Vê, Monsenhor, que luta pela religião.
Havendo-me dito o confessor que rezasse segundo as intenções de Monsenhor, via, encontrando-me fora de mim mesma, que não concerne a Monsenhor, mas às outras pessoas, e entre elas via uma mulher muito boa, mas toda consternada e que chorava. O Monsenhor sob os braços de uma cruz com Cristo pregado em cima dela, que defendia e devia ter ocasião para combater pela religião. E o bendito Jesus que dizia: Eu os confundirei. Capítulo 174. 13 de janeiro de 1903. Vê a Santíssima Trindade. Males das adulações. Encontrando-me em meu habitual estado, parecia-me ver a Santíssima Trindade, que reciprocamente se olhavam, e era tanta sua beleza que ficavam estáticos só de olhar, e neste estado se transbordavam fora em amor, e por este amor ficavam como sacudidos e permaneciam mais intensamente estáticos, assim que todo o seu bem e complacência estavam compreendidos neles mesmos, e toda a sua eterna vida e bem-aventurança, e funcionando, estavam encerrados nesta única palavra: amor. E toda a bem-aventurança dos santos era formada por esta obra perfeita da Santíssima Trindade. Enquanto via isto, o Filho tomou a forma de crucifixo e, saindo do meio deles, veio a mim, participando-me das penas da crucificação. E enquanto estava comigo, pôs-se de novo no meio deles, e ofereceu os seus e os meus sofrimentos, e deu satisfação pelo amor que lhe deviam todas as criaturas. Quem pode dizer sua complacência, e como ficavam satisfeitos com a oferta do Filho? Parecia que assim como ao criar as criaturas não havia saído outra coisa de seu interior que chamas contidas de amor, pois, para desafogar a este amor, começaram a criar tantas outras imagens deles. Então ficavam satisfeitos quando recebiam o que tinham dado, isto é, amor deram, amor querem. Assim que a mais ofensa feia é não amá-los. No entanto, ó Deus 3 vezes santo, quem é aquele que te ama? Depois disso desapareceram. Mas quem pode dizer o que compreendia? Minha mente se perdia e a língua não sabe articular palavra. Então, pouco depois, voltou o bendito Jesus com o rosto coberto de cusparadas e de lado e disse-me: Minha filha, os louvores, as adulações, são cuspidelas e lama que sujam e mancham a alma e a cegam a mente, para não deixá-la conhecer quem verdadeiramente é ela, especialmente se não partem da verdade. Porque se partem da verdade e a pessoa é digna de louvores, sabendo a verdade, me dará a glória. Mas se partem da verdade e a pessoa é digna de louvores, sabendo a verdade, me dará a glória. Mas se partem da falsidade, empurram a tal excesso a alma, que se confirma principalmente o mal. Capítulo 175. 31 de janeiro de 1903. Efeitos da coroa de espinhos de Jesus. Depois de ter esperado muito, vi o bendito Jesus em meu interior que tinha a coroa de espinhos, e eu me pus a contemplá-lo e a compadecê-lo. E ele me disse: Minha filha, que sofrer estes espinhos na minha cabeça, além de para expiar todos os pecados de pensamento, para unir a inteligência divina à humana, porque a inteligência divina estava como que dispersa nas mentes humanas. E meus espinhos a chamaram do céu e a enxertaram de novo. Não só isto, mas consegui, para quem devia manifestar as coisas divinas,
ajuda, força, lucidez para fazê-la conhecer aos demais. Capítulo 176, 1º de fevereiro de 1903. A rainha-mãe a repreende. Abre-se uma igreja protestante em Corato. Encontrando-me em meu estado habitual, sentia-me toda aflita, especialmente porque meu confessor me havia dito que esta manhã se abria em Corato uma igreja protestante e que eu devia rogar ao Senhor que fizesse acontecer alguma coisa para confundi-los, à custa de qualquer sofrimento meu. E vendo que o Senhor não vinha, e portanto eu não sentia grandes sofrimentos, o único meio para obter essa espécie de graças, sentia uma aflição grandíssima. Depois de muito esperar, veio o bendito Jesus, e via o confessor que insistia muito e rogava para me fazer sofrer. Assim parece que me participaram as penas da cruz. E depois me disse: Minha filha, fiz-te sofrer obrigado pelo poder sacerdotal, e permitirei que aqueles que vão, em vez de ficarem convencidos do que os protestantes dizem, os tomem a ridículo. E além disso, como o castigo caiu sobre Corato, nos dias que te tive suspensa do estado de vítima, deve ter seu curso, e se você continuar sofrendo, disporei de modo tal aos corações, que a tempo oportuno me servirei de alguma ocasião para fazê-los ficar totalmente confundidos e destruídos. Depois veio a rainha-mãe, como se tivesse querido usar comigo um trato de justiça, me repreendeu áspero por algum pensamento e palavra, especialmente quando me vendo com pouquíssimos sofrimentos, digo que já não é vontade de Deus, e então quero sair deste estado. Quem pode dizer com que rigor me repreendeu? E disse-me que o Senhor permita que alguns dias te suspenda. Pode ser, mas que te disponhas tu, isto é intolerável diante de Deus, vindo tu quase a ditar leis de modo como te quer ter. Senti tanto a força do rigor que estava por desmaiar, tanto que o bendito Jesus, tendo compaixão de mim, me sustentou entre seus braços. Capítulo 177, 9 de fevereiro de 1903. Os bens da Igreja Católica e os males dos protestantes. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, via o confessor com outro sacerdote santo, o qual dizia: Tira todo o pensamento de que não é vontade de Deus tua situação. Depois falou sobre estes protestantes que dizem de Corato, e disse: pouco ou nada farão, porque os protestantes não têm o anzol da verdade para pescar os corações, como tem a Igreja Católica. Lhes falta o barco da verdadeira virtude para colocá-los a salvo. Estão desprovidos de velas, de remos, de âncora, que são os exemplos e ensinamentos de Jesus Cristo, e chegam a não ter nem um pão para tirar a fome, nem água para tirar a sede e lavar-se, como são os sacramentos. E o que é mais, falta-lhes até o mar da graça para poder ir pescar as almas. Então, faltando tudo isso, que progressos poderão fazer? E disse tantas outras coisas que eu não sei bem repetir. Depois veio meu amável Jesus e me disse: Minha filha, quem me ama fixa-se de frente ao centro divino, mas quem se resigna e faz em tudo a vontade divina, possui em si mesmo o centro da divindade. E como um relâmpago desapareceu. Pouco depois voltou, e eu lhe estava agradecendo pela criação e redenção, e por tantos outros benefícios. E ele acrescentou: Na criação formei o mundo material, e na redenção formei o mundo espiritual. Capítulo 178, 22 de fevereiro de 1903. O pecado é veneno e a dor é o antídoto.
Encontrando-me em meu estado habitual, por pouco tempo vi meu amável Jesus e me disse: Minha filha, o pecado ofende a Deus e fere o homem. E como foi cometido pelo homem, e foi ofendido Deus, para receber uma plena satisfação, se necessitava um homem e um Deus que me satisfez. E os 30 anos de minha vida mortal deram satisfação pelas 3 idades do mundo, pelos 3 diferentes estados de lei, a natural, a escrita e a graça, e pelas 3 diversas idades de cada homem, adolescência, juventude e velhice. Eu por todos dei satisfação, mereci e impetrei a minha humanidade. Serve de escada para subir ao céu. Mas se o homem não sobe essa escada com os exercícios das próprias virtudes, em vão tenta subir e tornará inútil para si mesmo o meu agir. Então eu, ouvindo o nome do pecado, disse: Senhor, fala-me um pouco do porquê te agrada tanto quando uma alma se magoa de ter te ofendido. E ele: O pecado é um veneno que envenena toda a alma e a torna tão deformada que chega a fazer desaparecer nela minha imagem. E a dor destrói esse veneno e lhe restitui minha imagem. A verdadeira dor é um antídoto, e à medida que a dor destrói o veneno, faz um vazio na alma. E este vazio o enche minha graça. Esta é a causa de meu agrado, porque vejo ressuscitada por meio da dor a obra da minha redenção. Capítulo 179, 23 de fevereiro de 1903. Não querem pôr cabeça ao nosso Senhor. A igreja será sempre igreja. Encontrando-me fora de mim mesma, encontrei-me perto de um jardim que parecia ser a igreja, perto do qual estavam pessoas que maquinavam um atentado à igreja e ao Papa. E no meio deles estava Nosso Senhor crucificado, mas sem cabeça. Quem pode dizer a pena, o horror que dava ver seu santíssimo corpo naquele estado? E compreendia que os homens não querem a Jesus Cristo por sua cabeça, e como a Igreja o representa sobre esta terra. Por isso buscam destruir aquele que faz suas vezes. Depois me encontrei em outro lugar, no qual estavam outras pessoas que me perguntavam: O que diz você da Igreja? E eu, sentindo uma luz na mente, disse: A Igreja será sempre Igreja, no máximo poderá lavar-se em seu próprio sangue, mas esta lavagem a tornará mais bela e gloriosa. Eles, ao ouvirem isso, disseram: É falso, vamos chamar o nosso Deus e ver o que ele diz. Então saiu um homem que superava a todos em altura, com coroa na cabeça, e disse: A igreja será destruída. Não existirão funções públicas, ao mais alguma escondida, e a Virgem não será mais reconhecida. Quando eu ouvi isto, eu disse: E quem és tu que te atreves a dizer isto? Acaso não és tu aquela serpente condenada por Deus a rastejar pela terra? E agora atreves-te a tanto de fazeres crer que és rei, enganando as nações? Ordeno-te que te faças conhecer pelo que és. Enquanto eu estava dizendo isso, a altura tornou-se baixo, tomou a forma de serpente e, provocando um relâmpago, se precipitou. E eu encontrei-me em mim mesma. Capítulo 180, 5 de março de 1903. Jesus faz-se ver, levando um maço de cruzes nos braços, e diz-lhe que são as cruzes do desapontamento que tem prontas para cada um. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me junto com o bendito Jesus, que levava um maço de cruzes, de espinhos nos braços, todo cansado e afanado.
E eu, vendo-o naquele estado, disse: Senhor, com que finalidade te esforçar tanto com este maço nos braços? E ele: Minha filha, estas são as cruzes de desapontamento que tenho sempre prontas para desenganar as criaturas. Agora, enquanto dizia isto, nos encontramos no meio das nações e o bendito Jesus não apenas via a um que se apegava às criaturas, tomava daquele maço a cruz da perseguição e a dava, e aquele, vendo-se perseguido, mal visto, ficava desiludido e compreendia o que eram as criaturas, e que só Deus merece ser amado. Se algum outro se apegava às criaturas, tomava daquele maço a cruz da pobreza e a dava. E aquele, vendo-se esfumadas as riquezas, empobrecido, compreendia que tudo era fumaça, aquilo embaixo, e que verdadeiras riquezas são as eternas, e, portanto, a tudo que é eterno apegava seu coração. Se outro se apegava à própria estima, ao saber, o bendito Jesus, com toda a doçura, tomava a cruz das calúnias e das confusões e lhe dava. E aquele, confundido, caluniado, tirava-se como uma máscara e compreendia o seu nada, seu ser e todo o seu interior, e ordenava em ordem só a Deus e não mais a si mesmo. E assim por todas as outras cruzes. Depois disso, meu adorável Jesus me disse: Você viu a causa pela qual tenho este maço de cruzes nos braços? O amor às criaturas obriga-me a tê-lo, estando em contínua atitude para com elas, sendo a cruz o desapontamento primário e o primeiro que julga o agir das criaturas, de modo que se a criatura se render, a cruz lhe fará evitar o juízo de Deus, me dando por satisfeito quando alguém em vida se submete ao juízo da cruz. Mas, se não se render, se encontrará no ambiente do segundo desapontamento da morte, e será julgado com um restrito rigor por Deus, muito mais por ter escapado do juízo da cruz, que é juízo todo de amor. Depois disto desapareceu, e eu compreendia também que é verdade que Jesus ama a cruz, mas muitas vezes o próprio homem incita, provoca Jesus a dar-lhe a cruz, porque se estivesse ordenado em ordem a Deus, a si mesmo e às criaturas, não vendo nele nenhuma desordem, o Senhor as guardaria e daria a paz. Capítulo 181, 6 de março de 1903. Jesus leva a ver o mundo e diz: Esse homo. Depois de ter esperado muito, o bendito Jesus fazia-se ver dentro de mim, dizendo-me: Queres que vaiamos ver se as criaturas me querem? E eu, certamente te amarão, sendo tu o ser mais amável, quem terá a audácia de não te amar? E ele: Vamos e depois verás o que farão. Fomos embora, e quando chegamos a um ponto onde havia muita gente, tirou sua cabeça de dentro de mim e disse aquelas palavras que disse Pilatos, quando o mostrou ao povo: Este homo, eis o homem. E compreendia que aquelas palavras significavam, se queriam que o Senhor reinasse como seu rei e tivesse o domínio em seus corações, nas mentes e obras. E aqueles responderam: Tirai-o, não o queremos, mas, ao contrário, levai-o, a fim de que seja destruída toda a sua memória. Ó, quantas vezes essas cenas se repetem! Então o Senhor disse a todos: Eis o homem, esse o homo. Ao dizer isto, aconteceu um murmúrio, uma confusão que dizia: Não o quero por meu rei, quero a riqueza, outro o prazer, outro a honra, quem as dignidades e outras tantas outras coisas mais. Com horror eu escutava estas vozes e o Senhor me disse:
Você entendeu como ninguém me quer? Mas isso é nada. Vamos nos dirigir à classe religiosa e ver se eles me querem. Então me encontrei no meio de sacerdotes, bispos religiosos consagrados, e Jesus com voz sonora repetiu: Eis o homem, esse o homo. E aqueles diziam: Queremos, mas queremos também nossa convivência. Outros: Nós o amamos, mas junto com o interesse. Outros responderam: Nós o amamos, mas unidos à estima, à honra. O que faz um religioso sem estima? Eles diziam: Nós o amamos, mas junto com alguma satisfação de criatura. Como podemos viver sozinhos e sem que ninguém nos satisfaça? E alguns chegavam a querer pelo menos a satisfação no sacramento da confissão. Mas só quase ninguém o queria, não faltando ninguém não faltando também que alguém não se ocupasse de fato de Jesus Cristo. Então todo aflito me disse: Minha filha, vamos nos retirar. Você viu como ninguém me quer? Ou, no máximo, me querem unido com alguma coisa que lhes agrada. Eu não me contento com isso, porque o verdadeiro reinar é quando reina sozinho. Enquanto dizia isto, encontrei-me em mim mesma. Capítulo 182. 9 de março de 1903. Jesus fala da humildade e da correspondência. Continuando o meu estado habitual, ouvia que no meu íntimo o bendito Jesus rezava dizendo: Pai Santo, glorifica o teu nome, confunde e esconde-te dos soberbos e manifesta-te aos humildes, porque só a humildade te reconhece pelo seu Criador e se reconhece como tua criatura. Dito isto, não se deixou ouvir mais, embora eu compreendesse a força da humildade diante de Deus. Parecia-me que não tem nenhuma dúvida em confiar-lhe os mais preciosos tesouros, mas sim tudo está aberto para os humildes. Nada está fechado à chave, todo o contrário para os soberbos. Mas parece que lhes põe um laço nos pés para confundir a cada passo. Pouco depois fez-se ver outra vez e me disse: Minha filha, se um corpo está vivo, se conhece pelo calor interno contínuo, porque se pode dar que, mediante algum calor externo, se possa aquecer, mas não vindo da verdadeira vida, logo volta a esfriar-se. Assim a alma, pode-se dizer, pode-se conhecer se está viva a graça, se sua vida interna está viva no obrar, em amar-me, se sente a força de minha mesma vida na sua, se em troca é por qualquer causa aparente que se aquece, faz algum bem e depois se esfria, regressa aos vícios, comete as habituais fraquezas, há uma grande certeza de que está morta a graça. O bem está nos últimos extremos da vida. Assim se pode dizer, se verdadeiramente sou eu quem vou à alma, se sente minha graça em seu interior e todo o seu bem se funda em seu interior. Se em troca tudo é externo e nada adverte em seu interior de bem, pode ser obra do demônio. Enquanto isso dizia, desapareceu, mas pouco depois voltou e acrescentou: Minha filha, que terrível pode ser para as almas que foram muito fecundadas pela minha graça e não retribuíram. A nação hebraica, a mais predileta, a mais fecundada, não obstante a mais estéril, e toda a minha pessoa não produziu aquele fruto que Paulo produziu nas outras nações, menos fecundadas, mas mais correspondentes, porque não correspondência à graça cega a alma, e a faz errar e a dispõe à obstinação, mesmo diante de qualquer milagre. Capítulo 183. 12 de março de 1903.
Lamentos. Jesus fala da sua vida e da Eucaristia. Encontrando-me em meu estado habitual, via-me sozinha e abandonada. Então, depois de ter esperado muito, se fez ver em meu interior e eu lhe disse: Doce vida minha, como me deixaste sozinha? Quando tu me puseste neste estado, tudo foi união. E tudo o que combinamos juntos, e com doce força me atraíste toda a ti. Oh, como se mudou a cena! Não só me abandonaste, não só não me fazes nenhuma força para ter-me naquele estado, senão que estou obrigada a fazer-te uma contínua força para não sair deste estado. E este forçar-te é para mim um contínuo morrer. E ele me disse: Minha filha, o mesmo aconteceu quando o consistório da Sacrossanta Trindade aceitei e me ofereci vítima pelo homem. Tudo foi união entre as três divinas pessoas e tudo foi planejado juntos. Mas quando me pus à obra, chegou um momento, especialmente quando tudo foi planejado juntos, especialmente quando me encontrei no ambiente das penas, dos opróbrios, carregado de todas as maldades das criaturas, que fiquei só e abandonado por todos, até por meu amado Pai. E não só isto, senão que assim carregado de todas as penas como estava, devia forçar o Onipotente a aceitar e que me fizesse continuar meu sacrifício pela salvação de todo o gênero humano, presente, passado e futuro. E isso eu consegui. O sacrifício ainda dura, o esforço é contínuo, embora esforço todo de amor. E você quer saber onde e como? No sacramento da Eucaristia. Nele o sacrifício é contínuo, perpétuo. É a força que faço ao Pai para que se use a misericórdia com as criaturas e com as almas para obter o seu amor. E encontrando-me em contínuo contraste de morrer continuamente, embora todas as mortes de amor. Então não estás contente por eu te fazer participar dos períodos da minha própria vida? Capítulo 184. Jesus diz que quem faz o seu querer escolhe o melhor. Esta manhã, tendo me perguntado o confessor se sentia o desejo de sofrer, eu lhe respondi sim, mas me sentia mais tranquila, gozava mais paz e contente quando não queria outra coisa senão o que quer Deus. Por isso queria deter-me. Depois, havendo vindo, o bendito Jesus me disse: Minha filha, tu escolheste o melhor, porque quem está sempre em minha vida me ata em todo modo de fazer sair de mim uma contínua virtude para tê-la em contínua atitude para comigo, tanto que ela forma o meu alimento e eu o dela. Ao contrário, ainda que a alma fizesse coisas grandes, santas e boas, como não é virtude que tenha saído de mim, não poderá ser para mim alimento saboroso, porque não as reconheço como obras de minha vontade. Terminando o capítulo, terminando o volume 4, né, graças a Deus, Deus seja louvado e glorificado. Iniciaremos em um próximo áudio o livro 5, né? Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.